das três Forças Armadas. E o que a gente vai ver aqui um pouco é um fruto do trabalho da parte de reabastecimento em voo, que a gente participou. Na primeira campanha, eu tive a oportunidade de liderar, junto com o engenheiro Luiz, o time que fez a parte da primeira campanha de ensaios em voo, da parte de reabastecimento em voo de helicóptero, e os frutos desse trabalho da segunda campanha é que vocês vão ver um pouco hoje. O que a gente conseguiu coletar de dados lá e fazer o tratamento. Basicamente, um ensaio em voo na parte de vibração. Bom, dada a parte inicial aqui, eu vou iniciar aqui a parte da apresentação para os senhores. Eu só questiono aí, quando os senhores conseguirem ver, só me dão um reporte se estão vendo ou não. A princípio, para mim aqui está parecendo que vocês já estão vendo. Vocês podem confirmar se estão vendo? Visual. Beleza, então tá bom. Então, vou fechar minha câmera aqui para facilitar para vocês. Então, basicamente, o que eu vou apresentar aqui foi o resultado do trabalho da dissertação de mestrado que eu defendi ano passado, consegui aprovação, mas como tem uma ligação direta com a parte de ensaio em voo, eu pedi a oportunidade para o Coronel Newton, para o Coronel Almeida, para a gente poder apresentar e mostrar para os senhores, porque é uma área que aplica tanto para helicóptero, mas também para asa fixa e outros tipos como EV, como estava conversando com o Coronel Newton. Então, basicamente, minha dissertação de mestrado foi nessa área, que é a análise de vibração do corpo inteiro. Corpo inteiro a gente fala que é o corpo ser humano inteiro, né? Então é uma análise que é mecânica e fisiológica, tem as duas grandes áreas, né? Especificamente a análise de vibração, nesse caso da minha dissertação de mestrado, foi o procedimento de reabastecimento em voo em helicóptero. Então, para começar aqui, eu chamo a atenção dos senhores para um problema clássico que a gente tem. Então, imagina vocês numa seguinte situação, tem um executivo ou um presidente, e de fato aconteceu nos transportes de GTE, um determinado presidente, não vou citar para não ser antiético, está tão incomodado com o nível de vibração do helicóptero que ele chegou a cogitar a comprar um novo helicóptero, porque estava muito incomodando, estava muito desconfortável aquele tipo de vibração. Ou seja, imagina um presidente que, apesar de ter um impacto político-econômico, dele ter que comprar uma nova aeronave, ele mesmo assim, ele pensa em realmente comprar uma aeronave porque a vibração impacta na qualidade dele, do voo dele. Um outro cenário, o Coronel Newton conhece bem, o Coronel Hayato também, quando a gente estava voando H1H, era corriqueiro, né, a maioria dos pilotos e tripulantes que estavam lá dentro já viram e já sentiram na pele o nível de vibração que esse tipo de aeronave gerava na gente, e já vimos casos, né, mais de um caso, em que as pessoas sentiam náusea tão intensa que chegava a ter enjoo e ânsia de vômito pelo nível de dor que sentia causado pela vibração. E aí fica aquela questão para a gente, né, sabendo que vibração é uma questão importante para helicóptero, mas também para outras aviações, como é que eu vou fazer para fazer um ensaio sobre vibração? Como é que eu vou medir essa vibração? Qual é o método de análise que eu vou usar? Qual que é o requisito que eu vou seguir para poder conseguir falar sobre vibração? E a análise vai ser qualitativa ou quantitativa? Vai ser uma junção dessas duas? Então, minha dissertação, basicamente, ela foi focada nisso, né? Focada na parte de ensaio em voo, mas, logicamente, com um intuito acadêmico, mas também com uma aplicação prática justamente para a área de ensaio em voo. Então, vou seguir esse roteiro, passando inicialmente agora na parte da introdução, mostrando a necessidade da gente entender que o reabastecimento em voo de helicóptero, basicamente, como asa fixa para o helicóptero também é mesmo lógico, ou seja, eu quero aumentar a autonomia, eu quero aumentar o alcance. Especificamente para o helicóptero, a gente tem um ganho mundialmente, falando os operadores que operam com reabastecimento em voo de helicóptero, que é no tempo de resposta, eu consigo deixar um helicóptero em alerta em voo para poder conseguir executar um resgate de forma mais rápida. Acabou de acontecer no Irã agora, né, o resgate de alguns tripulantes dos Estados Unidos pelo Irã usando esse tipo de aplicação. O processo de reabastecimento em voo para helicóptero é muito meticuloso, ele tem uma carga de trabalho um pouco diferenciada, que a gente tem um rotor girando muito próximo da cesta, isso gera uma carga de trabalho e tensão, logicamente, um pouco maior para os tripulantes que estão a bordo. Pois não. Interrompendo aí, eu não sei, mas para mim aqui o compartilhamento de tela
alterou aí. Quando você mudou o slide, ele saiu do modo apresentação. Espera aí. Isso, voltou. Tá aparecendo? Tá aparecendo, voltou, pode seguir. Obrigado. Tá bom. Então, basicamente, quando a gente está falando de reabastecimento em voo helicóptero, a gente tem alguns riscos a mais. A própria operação de reabastecimento em voo, seja asa fixa ou rotativa, já tem seu risco intrínseco, mas para helicóptero tem um nível de estresse a mais, por conta, logicamente, da proximidade do rotor com a cesta, né, que está girando ali próximo. Qualquer erro do piloto pode gerar um contato da pá do rotor com a cesta, como tem alguns vídeos do YouTube que normalmente as pessoas já conhecem. Dentro desse vídeo especificamente, que ele exemplifica com o que aconteceu lá na campanha de ensaios em voo, quando a gente estava fazendo reabastecimento em voo de helicóptero, a gente percebe aí que o helicóptero, depois que ele conecta, ele tem que subir para a posição, que é uma posição diferente do que acontece na asa fixa. Na asa fixa, a gente não tem que subir em relação à asa, porque, de fato, quando a gente conecta com um helicóptero, a gente quer estar numa condição em que, se soltar a cesta, ela desça, propositalmente. Eu quero forçar esse comportamento para que ela desça, que é uma característica específica do tipo de operação de helicóptero. Então, o tipo de sistema de reabastecimento do helicóptero para asa fixa é o mesmo, a gente vai ver na frente, só muda basicamente a cesta, mas a operação em si é um pouco diferente. Então, o objetivo da minha dissertação de mestrado foi fazer a análise da vibração do corpo inteiro, né, que a gente chama de VCI. Logicamente, como definição de escopo, a gente teve que definir que era só no eixo vertical, não poderia fazer nas 3 eixos, porque aí seria muito mais complexo o estudo. E aí foram usados como os resultados da campanha de ensaio em voo de 2020 para poder conseguir executar esse trabalho. Então, a parte da revisão bibliográfica e documental, inicialmente falando do que é ressonância mecânica. O estudo da vibração mecânica no corpo humano, ela já é bem antiga, ela desde a década de 30, ela já acontece isso. Décadas mais tarde, houve um avanço mais significativo, principalmente entre 1965 e 1990, por conta dos novos tipos de sensores que foram aplicados nessa área. O que eu chamo a atenção aqui é que alguns marcos relevantes para a gente que está no ensaio em voo, e na verdade na área da aviação, a gente acha que sempre vibração é uma coisa só inerente à asa rotativa, e na verdade não. Um exemplo disso foi o acidente que aconteceu com o Boeing 737 em 1989, que ele foi causado diretamente por um nível anormal de vibração num dos motores. A investigação desse acidente apontou que a vibração excessiva pode ter dificultado a leitura dos instrumentos pela tripulação no momento de falha de um dos motores. Ou seja, a vibração afetou diretamente a capacidade de visualização do cérebro humano, né, e, logicamente, do funcionamento da ligação do globo ocular com o cérebro humano. E o outro caso, a Marinha dos Estados Unidos e a Força Aérea dos Estados Unidos, eles investigaram efeitos da vibração na saúde dos pilotos desde 71, e alguns resultados levantaram, por exemplo, que os tripulantes do Hawkeye, eles tiveram um reporte que 80% deles sofriam com dores no pescoço e nas costas. E já o 630 Juliette, os tripulantes foram relocados do posicionamento deles, porque eles estavam próximo de um eixo em que a hélice gerava uma exposição de vibração muito grande. Então, esse tipo de análise de vibração, ele é permanente, ele permeia todo tipo de sistema, na verdade, que tem vibração. Pode ser desde uma britadeira e, logicamente, para um avião, para um helicóptero, para qualquer sistema que tem algum tipo de nível de vibração. Então, para entender essa questão do problema de vibração do corpo inteiro, a gente primeiro tem que falar sobre ressonância. Esse modelo que aparece na imagem é muito interessante porque ele é um modelo mecânico, logicamente representativo, mas que a gente tem o conceito de massa-mola para o corpo humano. Ou seja, esse tipo de modelo ele acaba servindo como referência para a gente usar como estudo das frequências de ressonância. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma frequência de estímulo que está entre 4 e 6 Hz, isso vai estar sendo diretamente, vai ter uma ressonância no corpo humano, justamente na parte do torso, especificamente na parte da coluna lombar e pelve. Se eu tiver entre 10 e 14 Hz, eu vou ter ressonância na parte de flexão de coluna vertebral superior. Mas o que interessa a ressonância? Interessa é que essa região que a gente vai entrar em ressonância vai ser a região que vai ser estimulada ao longo do tempo e é normalmente aonde vai apresentar a dor. Ou seja, eu saber a frequência de estímulo, eu vou conseguir determinar aonde que vai ser a parte do meu corpo que vai ser afetada.
E aí eu chamo a atenção, por exemplo, de 60 a 90 Hz, a gente afeta o globo ocular. Mas eu estou numa nave, a reação e as frequências delas são muito altas, eu não tenho nenhum tipo de problema. A gente acabou de mostrar no slide anterior, né, no Boeing 737, o que aconteceu foi vibrações muito altas, em frequências muito altas, né, de 60 a 90 Hz, que afetaram justamente a capacidade do ser humano de observar, justamente na parte de globo ocular. Então, partindo agora para a parte de legislação e regulamentação das vibrações. Então, a indústria, logicamente, tem uma série de normas que podem ser usadas para vibração de corpo inteiro. As principais referências que a gente usou nesse trabalho, mas de fato são as mundiais, é a ISO 2631-1 e a britânica BS 6841. A norma britânica detalha métodos específicos para quantificar a vibração, e aí ela define efeitos na saúde, efeitos no conforto e enjoo. Então, uma das características que tem, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, barcos, quem já andou de barco, às vezes vai falar assim, a pessoa fica enjoada no barco. Aquele tipo de enjoo em barco, ele é em baixas frequências, a gente está falando de meio Hz, 1 Hz. Ou seja, variações de muita pequena frequência também geram efeitos, por exemplo, como enjoo. Mas frequências mais altas, como a gente viu no slide anterior, podem gerar efeitos em outras áreas. E essas normas se debruçam sobre essa área, em que vai ser o efeito humano, dependendo de cada tipo de vibração. Esse tipo de padronização de avaliação continua em outros tipos de publicação, como, por exemplo, a Diretiva Europeia, né, 2002-44-CE, que, por sua vez, também utiliza a 26311 como referência. Além dessas, a gente tem outros padrões americanos, como a ADS 27-alfa-SP, a CGIH, que é uma norma de higiene, né, como se fosse a Anvisa nossa, alguma coisa desse tipo. Não é a FDA ligada diretamente a isso, mas é uma ligação mais próxima, ou seja, no final, essas normas americanas elas estão muito ligadas ou à operação de aeronaves ou até laboral mesmo. Então, as normas de trabalho que eles usam para poder conseguir falar se é possível ou não ultrapassar aquele limite de vibração. E a legislação brasileira, basicamente, fala sobre a NR15, que é a norma regulamentadora 15, e que, por sua vez, recomenda uma norma, a NH809. Mas todas essas normas, fundamentalmente, sempre se referencia a 2631, a ISO 2631, de 97, como a referência mundial. Algumas têm alguns tratamentos diferentes, mas sempre ela é usada como referencial. Falando um pouco sobre vibração em helicópteros. Então, quando a gente fala de vibração em projeto de helicópteros, o foco principal sempre foi e continua a ser o controle das vibrações geradas pelo rotor principal. Tem vários artigos que eu li que falam sobre essa questão que é multiplataforma, ou seja, helicópteros convencionais com rotor principal e rotor de cauda, a principal fonte de vibração é o rotor principal, e daí que investigações sempre são ligadas a isso. Então, a medição de conforto, especificamente, na parte de conforto helicóptero, a gente vai sempre ver que ela tem uma relação direta com essa vibração e com o nível, a quantidade de pás do rotor principal e com a velocidade de rotação, que é isso que vai gerar a frequência, conforme a gente pode ver nos slides a seguir. Nesse gráfico que está aí à esquerda, a gente pode ver um estudo de assentos que foi realizado pelo Harry et al. Em 2009, em que vocês podem ver a linha amarela, a linha rosa, a linha azul, elas são linhas de referência para poder mostrar diferentes comportamentos, diferentes assentos em diferentes condições, em diferentes frequências. Aqui embaixo tem as frequências, aqui o nível de vibração, e aqui o que eles usaram na norma da ABS, a norma britânica, o limite de horas que eu poderia suportar esse tipo de operação. Então, aqui uma análise simples, essa faixa vermelha que está aqui é a banda de frequência onde esse tipo de helicóptero operava, ou seja, onde o rotor principal teria maior tipo de incidência. E a gente vê que os assentos tinham vibrações maiores na banda subsequente, ou seja, o assento conseguiu amortecer na banda principal do rotor principal, mas ele não tinha condição de amortecer em uma banda de frequência próxima. Então, basicamente, a ISO 2031 é aplicável a vários tipos de meios de transporte, helicóptero, mas também ônibus, caminhões, tratores, e assim vai. Especificamente para helicópteros, a fonte predominante das cargas é o rotor principal. Essas vibrações são transmitidas à fuselagem em múltiplos inteiros de frequência da passagem da pá, conforme essa fórmula que está aí em cima, né, que é o número de pás, que é a NB, Number of Blades,
o ômega, que é a velocidade de rotação do rotor principal, que isso aí vai gerar para a gente a frequência. Na figura aí, a gente pode ver que a gente tem a frequência do rotor principal e suas harmônicas, né, a multiplicidade dessas harmônicas, e a gente pode ver aqui, por exemplo, que o cone de cauda e o sistema de controle de voo geram em amplitudes de aceleração em níveis menores, ou seja, o que importa de fato para a vibração são realmente as vibrações do motor principal e as suas harmônicas. Falando um pouquinho sobre a parte do reabastecimento em voo em si. Então, a vibração que acontece durante o reabastecimento em voo, além do que já acontece no helicóptero, é um pouco diferente. Então, essa operação, ela impõe, logicamente, uma alta carga de trabalho aos pilotos, como eu já disse, justamente por conta dessa complexa aerodinâmica, né? A gente está voando dentro de uma região de turbulência. Lembrar que, se a gente for comparar, por exemplo, a área de asa, entre aspas, de um rotor principal de um helicóptero, ele é muito maior que, por exemplo, de uma aeronave de caça, como a F-5, como a F-39, e por conta disso, logicamente, ele está mais banhado. Sofre mais interferência da turbulência que está vindo da aeronave abastecedora. Então, basicamente, as principais fontes de turbulência são os vórtices gerados na ponta de asa, né, e do flaco do avião-tanque, a própria esteira de turbulência deixada pela asa da aeronave e o próprio jato de ar das hélices da aeronave abastecedora. No caso, que foi o que a gente fez no ensaio em 2020, foi do KC-130. O artigo de Van der Waal de 2024, ele destaca que esses fatores combinados com o ambiente de voo extremamente instável, que de fato a gente percebeu durante os ensaios, que a gente vai ter que fazer constantes interações de comando de voo para poder conseguir manter a nave controlada. Esse artigo de Van der Waal, ele foi usado como referência, inclusive por esse estudo que foi do Centro Aeroespacial Alemão, do DLR, que usou o CFD para simular o ar turbulento atrás de uma aeronave reabastecedora. Nesse caso, era o A400M com outros tipos de aeronave de asa rotativa, né? O fluxo das hélices pode gerar picos de até 34 metros por segundo na velocidade do rotor do helicóptero. E aí, para quem não é de asa rotativa, principalmente, a gente sempre está voando ali próximo ou muito próximo do Mach crítico na ponta do rotor da pá que avança. Esse tipo de velocidade vindo na turbulência, atingindo a pá do rotor que avança, a gente pode ultrapassar, inclusive, o Mach crítico. Isso vai piorar as vibrações do rotor principal. E aí, dependendo do tipo de análise, que foi um dos ensaios que a gente fez em 2020, a gente tem que começar a analisar, inclusive, fadiga do rotor. Porque a gente pode chegar no limite da fadiga estrutural do helicóptero. Logicamente que esse limite de vibração, ele transporta para dentro do helicóptero, e por isso que foi um dos motivos da gente fazer a análise da vibração, especificamente dentro do reabastecimento em voo. Então, falando um pouco da fundamentação teórica. Esse estudo a gente adotou esse 2631 de 1997 como referência, porque ela é a referência das demais normas. O objetivo dessa norma é fornecer diretrizes para medição e avaliação dos efeitos da vibração na saúde, especificamente no ponto da saúde, no conforto e na percepção humana, que são três grandes áreas que essa norma fala. Então, um erro comum que as pessoas às vezes falam assim, eu estou medindo conforto, então naturalmente estou medindo saúde. Não, são duas métricas diferentes, como a gente vai apresentar um pouco mais à frente. Então, ela estabelece princípios claros de medição, e aí, nesse caso, por exemplo, na figura que está à direita, ela fala, inclusive, quais são os locais de medição, qual a interface primária para eu medir esse tipo de interação com o corpo. Então, por exemplo, eu vou botar o sensor nas costas, vou botar o sensor nos pés, nas mãos, e o parâmetro principal utilizado na norma é a magnitude de vibração, caracterizada pela aceleração ponderada, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Entendendo que existe essa norma, né, referência internacional para vibração de corpo inteiro, aí a gente pode passar para o próximo tópico, que foi a coleta e tratamento de dados. Então, a base de dados para essa pesquisa foi obtida durante uma campanha de ensaio em voo, né, como falei, na parte de certificação que a gente fez em 2020 do helicóptero H-36, que é o Airbus Helicopters C725, ou a versão mais nova se chama 225 Mike, e o avião-tanque, o KC-130 Hotel, da Força Aérea Brasileira, que na época ainda estava operando, né? Hoje em dia já não está mais operando. Essa campanha ela foi conduzida pelo IPEV durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Para a coleta de dados, foram usados dados tanto quantitativos, dos sensores instalados diretamente, que monitoravam o helicóptero H-36 em diferentes condições de voo. Então, falando dos itens de ensaio, né, as aeronaves especificamente. O H-36
um helicóptero biturbina, que tem o peso máximo de decolagem na casa de 11 mil quilos. Ele poderia transportar, né, no ensaio não estava, mas ele poderia transportar até 28 combatentes e 3 tripulantes. Nesse sistema especificamente, quais são os sistemas, subsistemas do helicóptero que são importantes para análise de vibração? Primeiro que o helicóptero tem um sistema de controle ativo de vibrações, que foi projetado para atenuar as vibrações aplicando uma força de contratuação na cabine dos pilotos e de carga. Então, basicamente, eu tinha um analisador de frequência que estava analisando como é que estava a vibração na cabine de carga, e ele tem um atuador mecânico que faz a inversão na fase dessa vibração para poder conseguir atenuar. O segundo subsistema que a gente analisou, logicamente, foram os próprios assentos dos pilotos, que, pela sua própria construção, ele tem alguma capacidade de absorção de impacto. E o terceiro sistema é o próprio sistema de reabastecimento em voo, que aí, basicamente, no caso do H-36, é o sistema de probe and drogue, né, é uma probe na ponta do helicóptero que se conecta à drogue do KC-130. Falando do KC-130, é o mesmo que a gente tinha na fábrica, que operava com a aeronave de asa fixa. A única diferença na modificação é o sistema de cesta. Essa cesta é uma cesta modificada. A cesta em si é a mesma, mas a parte do paraquedas, do paradrogue, que a gente chama, que ele é um paradrogue maior, para poder justamente dar um arrasto maior, porque a velocidade de operação do reabastecimento em voo para helicóptero é muito inferior à velocidade de reabastecimento da asa fixa. E por isso que o paraquedas é um pouco maior, para poder conseguir compensar e manter a estabilidade do sistema. Mas o restante, o tamanho da mangueira, as marcações da mangueira, inclusive, são as mesmas que a gente usa da asa fixa. Então, falando da instrumentação e dos métodos de ensaio, então, para permitir essa análise completa, né, foram coletados dados de vibração em todas as fases do voo, desde decolagem, rendezvous, todas as partes do reabastecimento em voo, até a manobra para poder sair da formação e voltar e pouso. Todos os métodos foram ensaiados de ensaio durante a certificação na parte de abastecimento em voo, seguindo as diretrizes da H. Em cada condição de voo testada foi realizada uma sequência padrão de manobras, né, desde o rendezvous até o pré-contato e a conexão. E uma coisa importante é que na posição inicial da observação, o helicóptero não sofria efeito de turbulência, mas já existia um aumento qualitativo de vibração, reportado pelos pilotos, entrando na posição quando a gente entrava no pré-contato. Ou seja, na observação, a gente conseguia ver que sistemas anemométricos, seja de velocímetro e barômetro, não tinham alguma influência, mas quando a gente entrava na posição de pré-contato já existia. Com isso, já era possível definir qualitativamente as posições em que a gente tinha a capacidade de ter turbulência ou não gerada pelo reabastecedor. O que parece óbvio, mas na frente vocês vão ver que a gente vai fazer a comparação do qualitativo com o quantitativo. Todas as vezes que a gente botava na posição em que existia algum nível de vibração, a gente fazia uma avaliação qualitativa de vibração em cada manobra, que depois a gente vai ver a análise que foi feita em relação a isso. Em relação à instrumentação quantitativa, né? Basicamente, foram 3 acelerômetros que foram instalados na cabine de pilotagem, um vertical sob assento do primeiro piloto, também conhecido como P, né, que no helicóptero, o primeiro piloto, o comandante da aeronave, fica sentado à direita. Então, um sensor ficou abaixo do assento, logo no piso. Sob o assento do copiloto, no piso também do copiloto, na cadeira da esquerda. Essa cadeira que a gente está vendo aqui é da esquerda, essa aqui é da direita. Então, um estava abaixo aqui no piso, outro estava abaixo aqui no piso. E o terceiro sensor, aí sobre o assento, né, que é o assento do 1P, que a gente vai ver mais à frente a análise dele. Além disso, a gente analisou, né, fez a coleta das medições antropométricas dos 4 pilotos de ensaio que foram utilizados durante a certificação. Então, vamos partir agora para o que realmente importa, que é a parte de resultados e análise desses ensaios. Então, os métodos de tratamento e análise desses dados. Então, inicialmente, os dados coletados foram processados por um software chamado BK Connect, que é da empresa BK, que passaram por 3 tratamentos principais, totalizando mais de 14 horas de gravação por canal e eixo. Então, basicamente, a gente acabou de falar, né, são 3 sensores, cada sensor desse, ele era triaxial, então tinham 3 eixos por cada sensor, 14 horas de gravação no total. Isso tudo gerou 50 arquivos de 20 minutos cada, que era o tipo de sistema de corte de dados que o sistema dava. E aí, basicamente, as normas, a ISO 2631, ela bate em 3 tipos de tratamento do dado que eu faço antes de eu começar a fazer a análise do dado em si, ou seja, como é que seria a redução inicial dos dados.
primeiro método que a gente faz de redução de dados é o método CPB, que basicamente é uma transformada de Fourier ou algo próximo, em que a gente vai decompor os sinais de vibração em bandas de frequência. Só que em vez de eu fazer por frequência, eu faço em bandas. E aí, no caso, são bandas em terços de oitava, permitindo a transformação no domínio do tempo para o domínio da frequência e o cálculo da aceleração ponderada por banda, que a gente vai ver mais à frente que é a aceleração ponderada. Só de fazer essa transformação do domínio do tempo para a frequência, a gente já observa que os maiores picos de aceleração foram detectados no canal de 1P. Então, os valores aqui foram maiores do que os demais, tanto do canal do 2P, isso aqui é o piso do 1P, o piso do 2P e o que estava acima do cinto do 1P. Especialmente no eixo vertical, superando os demais canais e eixos. Os voos sob influência da esteira de turbulência mostraram aceleração significativamente maior, então os que estão em vermelho aqui são com turbulência, os que estão em cinza são sem turbulência, especificamente da frequência de 6,3 para cima, 6,3 Hz, né? Dessa forma fica fácil entender, né, que a análise CPB permite confirmar a turbulência gerada pela nave abastecedora impacta diretamente a vibração do helicóptero receptor. Para quem tiver a curiosidade, falar, pô, mas como é que você sabe qual que é sem turbulência e com turbulência? A gente pegou um voo que era de translado, usou ele como referência, e também todas as etapas do voo que estavam fora da posição de observação, seja no translado para a posição de reabastecimento em voo, ou até na posição de observação quando não tinha nenhuma turbulência. Esses são os baselines que a gente usou para falar quando que estava na condição sem turbulência. O segundo tratamento que a ISO 2631 pede que seja feito para redução de dados é a ponderação de frequência. Então, a ISO define que o objetivo principal de qualquer análise de vibração é ajustar a medição para que ela reflita a sensibilidade do corpo humano, uma vez que a nossa percepção de intensidade varia com a frequência e com a direção. Então, o que isso quer dizer? Vou pegar, por exemplo, esse caso aqui, que é o do gráfico que está aqui à direita. Vários estudos, esses que estão citados aqui abaixo, eles falaram sobre, eu quero medir quanto que o ser humano começa a perceber a vibração nessa determinada frequência aqui. Então, ele foi lá e detectou que aproximadamente 0,15 metros por segundo ao quadrado, a gente conseguiu perceber que existia uma vibração. Aí, na frequência um pouco mais acima, a detecção da vibração foi numa amplitude um pouquinho menor. E assim foi fazendo, ou seja, 3 estudos diferentes fazendo análise de qual que é a percepção, o limiar mínimo de percepção do ser humano em relação à vibração, para poder conseguir definir, olha, abaixo disso o ser humano não percebe vibração, acima disso ele já consegue perceber. Qual que é a questão? Esse tipo de estudo ajuda a definir o que usamos hoje como referência para ponderar a aceleração. A gente permite que dados reflitam a percepção humana, ou seja, eu medir um determinado grau de aceleração, eu tenho que traduzir isso na percepção humana, e não simplesmente usar o dado puro, porque às vezes eu estou com um nível de vibração que o ser humano nem consegue perceber. Então, dado esse tipo de estudo, são gerados esse tipo de curva, ou seja, onde eu tenho algum tipo de percepção igual, eu não preciso fazer nenhum tipo de correção. Onde meu nível de percepção é menor, eu tenho que fazer algum tipo de amplificação, para eu tentar normalizar esse tipo de percepção para que, em várias frequências diferentes, eu consiga ter uma normalização desse dado e falar, olha, usando essa normalização, multiplicando por esses valores aqui, eu consigo dizer exatamente que em qualquer amplitude que eu medir, eu consigo depois normalizar, dizer que isso é tão intenso quanto em qualquer frequência. Outra trabalho que é feito dentro da ISO é a possibilidade de você fazer o cálculo da aceleração ponderada. E esse aqui também é outro dado fundamental. Ou seja, eu preciso de fazer algum tipo de cálculo em que eu consiga definir qual que é a aceleração global dentro de uma determinada faixa de gravação. Então, na base de tempo, eu faço uma integral de todos os valores de aceleração que eu achei, para poder conseguir depois fazer a divisão pelo tempo que eu estou lendo e faço a raiz quadrada disso tudo. Para quê? Para eu ter uma aceleração ponderada desse trecho. E é isso que vai servir como principal parâmetro de medição, ou seja, a principal referência que eu tenho, dado um intervalo de tempo, isso pode ser de 1 segundo, pode ser de 20 minutos, eu quero saber qual foi a aceleração ponderada desse determinado trecho que eu gravei. Então, isso é utilização, ela vai ser tanto para fazer a quantificação do conforto, quanto para poder fazer a análise na parte de efeitos da saúde. E um outro método, que é outro tipo de tratamento de redução de dados que a própria ISO recomenda, é fazer a análise do fator de Christ. O que é o fator de Christ?
Então, imagine que eu já fiz a aceleração ponderada de determinado sinal. E eu fiz a medição e vi que o meu sinal médio ele ficou aqui na casa de 0,5 aqui. A gente está vendo mais ou menos 0,5 de aceleração. Se eu tiver picos de intensidade 9 vezes superiores à média, eu vou entender que esses picos superam em muito o valor médio. O que é a definição de fator de Crista? Quando eu tenho um valor de pico 9 vezes maior do que a aceleração ponderada, eu considero que aqui teve um pico. Por que a ISO fala dessa forma? Porque, de fato, a gente tem que ter um tratamento diferenciado quando a gente fala de vibração. Qualquer um de nós, quando passa numa rua de paralelepípedo, a gente pode estar sentindo a vibração se o paralelepípedo tiver a mesma altura ao longo do tempo. A gente vai perceber aquela vibração, que seria equivalente a essa faixa verde aqui. Então, você recebendo a aceleração constante. Mas se durante uma rua que tem paralelepípedo eu tiver um buraco, eu vou ter um pico de vibração que vai incomodar. Isso é perceptível pelo ser humano. Ou seja, tem que ter dois tipos de tratamento diferentes. Um é a aceleração média e outro são os picos. Eu tenho que tratar esses tipos de aceleração de formas diferentes. Por isso que é exigido pela ISO que eu faço a aceleração média, mas também o fator de Crist, para identificar onde eu tive picos acima da média. Trazendo esses dados que eu fui fazendo a gravação, a questão principal que ficou dado 14 horas de voo que a gente tinha de dados nos vários canais, a gente percebeu que era possível, dado o volume grande, a gente conseguia fazer análise estatística, o que é muito bom. Eu consigo fazer com que os números, que aparentemente já mostram aqui que, por exemplo, o assento do 1P, os valores em vermelho, que são com vibração, são maiores que os valores em azul, que são os valores sem vibração, como eu posso provar estatisticamente isso? Então, aproveitar uma análise estatística, comparando os grupos com e sem turbulência, e a gente utilizou dois testes, o Wilcox-Mann-Whitney e a análise de variância para garantir o rigor, né, científico no tipo de análise, mas também para conseguir fazer diferenciação entre os dois grupos. A validação foi positiva, a gente conseguiu confirmar que existe, de fato, uma diferença significativa na vibração entre os dois grupos, como a gente pode ver aqui a sequência. Então, para o teste de Wilcoxon, a gente conseguiu chegar em valores de p-value abaixo de 2,2 vezes 10 a menos 16, o que é bem relevante, porque o valor de referência para a gente falar que existe diferença entre grupos é de 0,05, ou seja, estatisticamente a gente tem uma alta significância, e a gente consegue afirmar que a vibração é maior na presença de turbulência. O detalhe desse tipo de teste é que ele tem uma característica que ele não requer que os dados sigam a distribuição de probabilidade como a normal. Então, eu consigo usar ele mesmo não tendo uma normalidade nos meus dados. Já a análise de variância, ela faz uma diferença significativa, ela consegue falar, né, sobre a diferença significativa nos níveis de vibração, e a gente conseguiu perceber isso principalmente nos valores acima de 8 Hz. E aí a conclusão, usando os dois testes em conjugado, é que ambos os testes confirmam que o aumento de vibração acontece com turbulência, o que acaba corroborando o que a gente graficamente consegue perceber. E aí agora, depois de olhar esses testes que a gente pede, que a ISO pede que a gente faça inicialmente, aí a gente começa a fazer a análise de fato. Então, primeiro resultado interessante. Então, uma das perguntas óbvias é, eu quero fazer a comparação entre a aceleração vertical do piso e do assento. Se eu tenho um sensor no piso e tenho um sensor no assento, eu quero saber, se eu tivesse uma cadeira absurdamente rígida, que não tivesse nenhum sistema de absorção, e eu tendo essa cadeira, eu quero verificar se essa cadeira, se esse assento ele é eficaz, se ele está sendo adequado. Então, para isso foi feita a análise da comparação entre o assento e o piso, e daí a gente conseguiu chegar a algumas conclusões. Tanto o assento quanto o sistema de AVCS, né, o sistema de absorção de vibração que tem no helicóptero, eles fazem algum tipo de atenuação. Então, a gente pode ver aqui que na parte de sem turbulência, ele atenuou, mas quando a gente estava na fase com turbulência, a gente pode ver que ele chega a diminuir até em torno de 0,25 a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, tem uma atenuação maior quando há turbulência, o que é interessante, porque o sistema foi eficiente. Quando houve o maior nível de turbulência, ele foi mais eficaz. A lógica desse método é o quê? Basicamente, eu pego o valor de vibração do assento dividido pela vibração no chão e faço uma porcentagem disso, daí eu consigo verificar qual que é o nível de absorção que ele tem, daí eu consigo fazer o cálculo como é que foi o nível de absorção. Isso, logicamente, tem importância, né, porque eu vou assegurar segurança e conforto nas operações e, logicamente,
tem uma relação direta com a missão, que ele é fundamental em tarefas como reabastecimento em voo de helicóptero. A gente chegou a fazer voos dentro da certificação de 6 horas direto de reabastecimento, né? Não era só de translado de ida e volta. O que é absurdamente cansativo por si só, como já falamos, a fadiga é intrínseca à operação, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um sistema que diminui a vibração, acaba sendo um fator contribuinte. Para a gente sair em voo, eu ter a capacidade de fazer análise de um assento, saber se ele é bom ou se ele é ruim, é interessante como método para a gente poder conseguir falar se aquele assento é razoável ou não, num método quantitativo. Fazendo agora, a investigação seguinte era, é possível fazer a comparação entre 2 assentos de 2 aeronaves diferentes? Então, fizemos a análise entre o H-36 e a MH-60, que é o Pave Hawk, a aeronave da Força Aérea Americana de resgate em combate. Então, a gente tinha acesso ao estudo de Hawker et al., que era do MH-60, aquele assunto, a gráfica que eu mostrei inicialmente lá da comparação de assentos. E aí, a gente conseguiu usar os dados coletados da certificação nossa, que a gente fez do H-36, e comparar com esses dados do Hawker et al. Os resultados principais mostraram que ambas as aeronaves têm picos de vibração na frequência dos rotores principais, o que era óbvio, mas é importante a gente ressaltar. Então, os picos do MH60 estão aqui na faixa de 16 Hz, e os picos do 725 estão aqui na faixa de 20 Hz. Em relação ao nível de aceleração, o assento da MH60 apresentou uma aceleração ponderada superior ao do H36. A gente pode ver aqui que 6 são os valores nos 3 tipos de assento analisados do MH60, essas faixas rosa, amarela e azul. E os valores que estão abaixo aqui são os do H36, em azul sem turbulência e vermelho com turbulência. Ou seja, em todas as condições aqui, na maioria das frequências, principalmente acima de 6, a gente vê que o MH60 ele tem níveis de vibração superiores ao H60. É importante notar que esse tipo de análise ele tem uma limitação fundamental, porque a gente tem poucos dados a gente tem acesso a poucos dados do MH60. Como é que foi exatamente o ensaio? Qual era o peso total da aeronave? Quais eram as condições de voo? Qual a velocidade que ele estava? Altitude, temperatura e tudo mais que acaba influenciando a sustentação e, logicamente, diretamente a vibração do rotor. Então, com isso, a gente só investigou se é possível a aplicação do método, ou seja, eu teria condições de comparar assentos de aeronaves diferentes? Sim, possível é. Mas nesse caso da investigação, é inconclusiva, porque de fato eu não tenho as condições de voo específicas de cada aeronave. Então, fazendo análise também da vibração no domínio da frequência, especificamente a norma britânica, a BS 6841, ela faz essa análise no eixo da frequência, que a ISO 2631 já não faz tanto. O objetivo dessa análise espectral, né, dentro de várias bandas de frequência, foi examinar os níveis de vibração em diferentes bandas. E a gente usou como referência o dito a 6841. Analisando esses níveis de conforto no domínio da frequência, a análise concluiu que a vibração vertical na cena do piloto não atingiu o limiar de desconforto. Como é que a gente vê isso? Essas faixas aqui são as faixas de limite da BS 6841, e aqui embaixo foram os resultados encontrados dentro da análise que foi feita do H36. Ou seja, nesse caso aqui, mesmo estando o H36 quase tocando aqui em um dos cenários, o limiar mínimo de conforto, segundo a BS 6841, em nenhuma das frequências a gente chegou no limiar mínimo. É interessante a gente ver isso porque, até depois conversando com os professores que estavam na banca da dissertação de mestrado, eles mesmos falaram que não existe uma unanimidade mundial em termos de referência para poder conseguir fazer análise de vibração. A BS 6841, por exemplo, falou em frequências, mas é a única que fala isso. As outras falam só, especificamente, o valor absoluto. Então, esse tipo de análise é importante para a gente para quando? Para quando eu pego helicópteros de variação de frequência de vibração, ou seja, eu tenho variações de velocidade de rotação do rotor. O H36 ele tem essa variação de velocidade de rotor, mas basicamente é só no pairado, depois que ele passa 60 nós, ela é insignificante. A gente chegou a analisar, mas não foi influente esse tipo de variação. Mas, por exemplo, como a gente vai pegar o IVE, eu vou pegar aeronaves que têm variação, helicópteros ou aeronaves de asa fixa que têm variação de velocidade de rotação, eu tenho que fazer esse tipo de análise, saber se, dadas as várias frequências que ele vai operar, se eu tenho níveis maiores ou menores, e saber fazer alguma correlação com algum padrão de referência que de fato já existe. Então, fazendo um resumo rápido dessa parte. Então, basicamente, a gente faz a coleta de dados quantitativos usando sensores, a gente usa o método CPD para poder fazer a transformada de Fourier nas bandas de frequência, utiliza a ponderação de frequência, ou seja, eu ajusto esse tipo de análise para a sensibilidade humana, ou seja, eu vou fazer os ajustes para a sensibilidade humana, e daí, com esses 2 tipos de redução de dados, eu consigo fazer o que a gente acabou de mostrar, a comparação entre o piso e assento, a comparação entre as assentos,
e a comparação com a escala da British Standards, que é na parte da frequência. Daí eu consigo chegar a vários resultados de análise. O que a gente chama atenção é que esse tipo de análise, ou seja, com dados quantitativos de sensores, que a gente está falando aí na casa de 2 mil, 3 mil reais, esse tipo de sensor, eu consigo chegar nessa riqueza de detalhes, e, logicamente, eu consigo fazer algumas análises bem interessantes. Mas tem mais coisa ainda. Então, partindo agora para a análise de vibrações em relação ao conforto no domínio do tempo, especificamente a aceleração ponderada. Então, seguindo o método da ISO 2631-1, foi realizada a análise de vibração no domínio do tempo. Então, basicamente, é comparar os valores de aceleração ponderada ao longo do tempo com os valores de referência que a própria ISO 2631 dá. A gente tem aqui na tabela, né, então, aqui, os valores, quando a aceleração ponderada de um determinado trecho do voo, ou do meu voo inteiro, ele estiver abaixo de 0,315, eu vou considerar isso sem desconforto. E assim vai até chegar a valores acima de 2, eu vou falar que é extremamente desconfortável. Então, é uma análise com resultados vários, dependente do foco e da atenção do piloto de vibração. O que eu chamo a atenção? A gente tem escalas subjetivas que foram usadas durante esse ensaio. E uma das questões era justamente essa. Quando a gente pergunta para o piloto qual que é o nível de vibração que ele está sentindo, ele vai falar naquele instante, olha, estou percebendo o nível de vibração 1, 2, 3, assim vai. Mas ele está falando daquele instante. Esse tipo de análise, eu estou pegando uma base de tempo, eu quero fazer a medição do voo de 1 hora. Então, durante 1 hora, qual foi o nível de vibração? Aqui eu estou vendo o acumulado, o que a gente chama de dose de vibração quantificada e somada. Tá, aí eu consigo chegar a esse tipo de quantificação e comparação. Como eu tenho uma norma de referência, fica fácil eu falar se isso é muito ou pouco desconfortável. Especificamente dos ensaios, os resultados que a gente achou é que durante os voos realizados sob a influência da esteira de turbulência, a análise dos níveis de vibração revelou que a maior parte dos voos, 32 segmentos do total, 78%, foram caracterizados como um pouco desconfortável. 8 deles foram considerados como razoavelmente desconfortável e 9 foram considerados sem desconforto. Que é o mesmo nível de vibração detectado nos voos sem turbulência, ou seja, esse aqui é o nível que a gente achou nos voos sem turbulência. Ah, mas no voo sem turbulência também tinha vibração? Sim, porque o helicóptero, intrinsecamente, ele sempre está vibrando. Não existe helicóptero, até onde eu conheço, que nunca vibre. Ele sempre tem um nível de vibração mínimo, mas ele vai ter que ter um nível de vibração. Para garantir essa validade dessa análise, a gente considerou somente os voos em que se encontraram abaixo do fator de crista 9. Então, a gente pegou todos aqueles que estavam com fator de crista 9 ou acima, desconsiderou, porque senão é um outro tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Os maiores valores encontrados da aceleração ponderada sob turbulência do reabastecedor foram de 0,616 e 0,57. Então, essas duas aqui foram as maiores, que a gente olhando a tabela de referência, eles estão classificados aqui como um pouco ou razoavelmente desconfortável. Foram esses voos aqui, 041, 041, na parte 6 e na parte 5 aqui. A conclusão final sobre a análise de vibrações de conforto no piloto, no domínio do tempo, é que a vibração medida, de novo, isso aqui é quantificável, ou quantitativo, ela foi considerada como leve. Então, avaliação qualitativa da vibração relacionada ao conforto agora. Então, lembrando os pilotos, todas as vezes que a gente estava em alguma posição de ensaio, estava no pré-contato, media a vibração qualitativa, passava para a posição de observação, medição qualitativa da vibração, e assim foi em todos os pontos de coleta de dados. E aí, a gente usava essa escala aqui, que é uma referência que a gente tem no IPEV, e outras fontes no mundo que também usam, que é basicamente uma escala similar ao que a gente tem na Cooper-Harper, que tem uma escala quali-quant, Eu tenho aqui o que é a definição do que eu tenho de variação de vibração, e aqui o quanto que é o quantitativo dessa variação. O objetivo dessa escala foi analisar como os pilotos percebem a vibração durante o voo, utilizando os dados coletados durante os ensaios. Esse tipo de escala ela classifica a intensidade da vibração durante a tarefa de reabastecimento em voo, usando essa avaliação qualitativa. Esse método consiste em, basicamente, realizar uma tarefa, muito semelhante ao que a gente faz em QDP, e após o piloto é questionado qual o nível de vibração que ele percebeu durante a execução da tarefa. O grau de classificação de vibração é classificado de acordo com o nível de percepção imediata dos pilotos, ou seja, é uma avaliação relativa a um curto período de tempo. Eu não estou falando do piloto qual é a experiência dele de vibração ao longo de 1 hora de voo. É naquela tarefa.
E aí, como resultado dessa avaliação qualitativa, foi detectado que durante o voo Revo 3, durante a tarefa de mapping, né, uma das tarefas que a gente fazia durante os voos de certificação não era só a parte de reabastecimento, a gente tinha que fazer a avaliação de todo o envelope de reabastecimento em voo, e uma das tarefas é fazer o mapping, ou seja, verificar qual nível de turbulência que a aeronave está suportando dentro de todo o envelope, dentro daquele box que a aeronave reabastecedora pode ficar. E aí a gente, dentro da tarefa de map, quando a gente estava atrás, 20 pés da cesta, houve um reporte de vibração ao nível 7, que é considerado severo. É importante ressaltar que esse método de avaliação baseia-se na indicação de grau de desconforto pelos pilotos, considerando a percepção instantânea, ou seja, ela não é uma base temporal muito grande. Esse tipo de avaliação tem uma vantagem que é a perspectiva imediata, que oferece, dado um conjunto de estímulos, independente do ponto de contato ou intensidade, o piloto vai reportar. Eu percebo vibração X, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele está falando não em relação ao eixo vertical, horizontal, lateral, porque, de fato, o ser humano vai ter dificuldade de fazer essa derivação de qual eixo que está sendo mais a entrada de vibração. Mas ele consegue falar o que é o mais importante para ele. Ele pode afetar, ele pode falar que está vibrando mais o joelho, a mão, mas, de fato, o eixo não. Mas, de qualquer forma, é importante esse tipo de percepção. O Griffin, em 2007, indica que a percepção quando a gente compara veículos diferentes. Então, vou pegar, por exemplo, eu comparo um helicóptero da época lá da criação do helicóptero, lá com o Igor Sikorsky, que tinha um nível de vibração muito maior. Eu comparo dois helicópteros daquela época, o piloto A vai falar que depois de ter voado um helicóptero, ele voou um helicóptero B, e ele vai falar que a vibração aumentou ou diminuiu. Na sequência, eu boto ele para voar num helicóptero da geração atual, ele vai falar que diminuiu muito a vibração. Se ele voltar a voar no helicóptero A ou B que ele tinha voado lá de trás, ele vai falar que a vibração do outro é insuportável. Ou seja, a análise de vibração ela é subjetiva e ela pode mudar ao longo do tempo devido à experiência. Então, tem que se ter o cuidado disso na avaliação subjetiva. Eu posso comparar avaliações subjetivas do mesmo sujeito, do mesmo tipo de aeronave, no mesmo espaço temporal. Se tiver experiências subsequentes em outros tipos de veículo, eu talvez tenha que descartar avaliações subsequentes. E aí, obviamente, se eu fiz a avaliação qualitativa, eu fiz a avaliação quantitativa, vamos tentar fazer a avaliação de uma escala qualitativa a uma quantitativa, para ver se é possível fazer comparação. Então, primeira parte, vamos fazer a análise da comparação, a comparação entre as duas escalas. A norma ISO e a do IPED apresentam diferenças importantes, que vai dificultar, logicamente, a comparação direta, principalmente devido à diferença entre o tipo de dado, a faixa e a amostragem temporal. Na tela, a gente pode ver que a tabela da ISO, à esquerda, ela tem faixas de sobreposição. Então, por exemplo, o not uncomfortable, aqui, ele pode ser de 0.315 para baixo, ele tem uma faixa, que ela aqui, por exemplo, no fairly uncomfortable, a gente pode ser de 0.5 a 1, só que 0.63 pode ser tanto fairly uncomfortable como uncomfortable. Ou seja, eu não tenho como definir exatamente um nível. Já na do IPEV, ela é assertiva. Eu, dado uma definição, eu só tenho 3 possibilidades de valores, o que só já dificulta eu fazer uma comparação entre as duas escalas. Desculpa, não está passando aqui. Pronto, passou o slide. Além disso, a escala de conforto da ISA utiliza valores quantitativos e médias globais, ou seja, a ISO ela vai pegar e falar, olha, eu estou quantificando o valor de um determinado tempo de amostragem, enquanto da IPEV eu estou falando, nesse instante, qual o nível de vibração que você percebeu. Ou seja, não é possível comparar diretamente o resultado das duas escalas, porque aqui eu tenho faixa, que eu tenho valores absolutos, aqui eu estou falando de valores que têm uma base temporal maior, aqui eu estou falando de valores que foram medidos em instantâneo. Ou seja, eu não tenho como fazer uma comparação justa com as duas escalas e tentar fazer uma regra de equivalência de qual o valor de uma para outra. Mesmo assim, tentando fazer esse tipo de avaliação, a gente chega à conclusão que o objetivo desse tipo de tentativa de comparação é verificar se existia a possibilidade de fazer correlação para verificar se existiam picos de vibração que coincidem. Ou seja, eu tive um pico que foi utilizado no quantitativo, eu tenho esse mesmo pico de vibração, esse nível maior de vibração pode ter sido observado na avaliação qualitativa, e aqui de novo um resumo,
para a gente poder fazer a avaliação dos picos, do nível de vibração, a gente basicamente faz o CPB, o WK, que a gente já falou, faz a aceleração ponderada, submete ao fator de crista, para depois eu conseguir fazer a comparação com a escala da ISO, daí eu chego no nível de conforto. Quando eu faço a avaliação qualitativa, basicamente eu tenho a coleta de dados durante o voo, faço a comparação com a escala do PEV, que eu também tenho nível de conforto. Pela avaliação quantitativa, a gente chegou em níveis sem desconforto a um pouco desconfortável. Pela escala de PEV, a gente chegou em leve e moderada. Então, por si só pelos valores encontrados, a gente começa a suspeitar que tem algum tipo de problema. Especificamente, no Revo 3, a gente foi tentar identificar nesse voo aqui, que teve um nível 7 qualitativo, se houve algum tipo de vibração maior quantitativa. E aí, o que a gente viu é que nesse voo Revo 3, que teve uma avaliação quantitativa classificada como severa, o valor de aceleração ponderada, ou seja, o valor quantitativo utilizado segundo a norma ISO, foi classificado como razoavelmente desconfortável. Ou seja, o que a gente conseguiu observar, o que fez esse valor de 0,65 poder ser utilizado nessa avaliação? É que a gente, quando faz o fator de crista, a gente percebe que o fator de crista desse caso especificamente ficou alto, ou seja, a gente teria que fazer análise não pelo valor global que foi usado como referência, ele teria que ter sido usado como fator de crista, o que dá uma robustez para o método, ou seja, a própria ISO indica que quando eu tiver fator de crista acima, eu tenho que fazer análise usando o fator de crista como resultado. E aí, preferencial para picos aleatórios ou transitórios, o fator de crista, a gente vai utilizar outros métodos para poder verificação desse valor, que não é aceleração ponderada. Vai ser o valor de dose de vibração ou MTVV, que mais à frente a gente passa rapidamente sobre esses métodos. Até agora a gente falou sobre métodos de avaliação de conforto. E a ISO, especificamente, ela consegue quantificar também para a parte de saúde. Ou seja, como é que o nível de vibração pode afetar a saúde a longo prazo. Então, basicamente, a ISO define que a exposição com prolongada vibração de corpo inteiro é um fator de risco documentado. Ela dá esses valores aqui como referência, ou seja, dado uma quantidade de horas de exposição com esse nível de vibração, qual que é o limite que eu poderia estar exposto a esse nível de vibração ao longo do tempo. Ou seja, se eu tenho exposições maiores, por exemplo, em 8 horas, eu vou ter que ter nível de vibração menor. Eu poderia aceitar níveis de exposição de vibração maior se o meu quantidade de tempo de exposição for menor. Então, a importância da análise de vibração para a saúde reside no seu papel de prevenção de doenças ocupacionais e, logicamente, necessidade de monitoramento dos trabalhadores expostos a esse tipo de ambiente. A ISO bate muito nessa questão laboral. Ela, no Brasil, ela é usada muito como referência para poder, inclusive, fazer auditoria de saúde. Então, ela tem uma relação direta com a parte trabalhista, e é importante a gente ressaltar isso, né, porque a gente, às vezes, está fazendo um ensaio e vai entregar um dado que depois pode gerar um processo jurídico, inclusive, para poder falar que aquele determinado trabalhador está exposto a um nível de vibração acima do que seria suportável. Então, a exposição prolongada à vibração do corpo inteiro é um risco para a saúde, óbvio, pode causar dor nas costas, principalmente, danos à coluna. A zona de cuidado para exposição à vibração que é definida pela ISO, ela basicamente fala em 3 grandes áreas. Então, aqui são 2 tipos de análise diferentes. Aqui na área 1, a gente segue essa fórmula aqui, que é basicamente na potência 2. A área em vermelho é basicamente na potência 4. E aqui, o que tiver abaixo desses 2 valores aqui de referência, são os valores que a gente considera como razoáveis, ou seja, qualquer ser humano pode operar abaixo desses valores aqui. Se tiverem dentro da faixa delimitada, a gente tem um nível de atenção, e se tiver acima, aí a gente vai ter um nível de possível dano à saúde. E é interessante ressaltar isso. A ISO não afirma que vai ter dano, ela fala que é possível, o que acaba atenuando o peso desse tipo de norma. Mas, de fato, é possível que no futuro a gente tenha normas que vão usar isso aqui como referência e vão falar que sim, esse valor aqui tem que ser evitado. Observando, se a gente pegar essa área aqui da ISO e der um zoom, né, nessa pequena área aqui, esse aqui é o zoom dessa pequena área, e nesse zoom a gente pegou os dados que foram encontrados durante o ensaio e verificamos aqui como é que foram os dados achados, né, qual o nível de vibração que foi achado durante o voo. E aí, a gente chega a algumas conclusões interessantes. Analisando o pior cenário registrado, que foi com a turbulência, o maior nível de aceleração no assento foi de 0,61 metros por segundo ao quadrado. Com base nesse valor,
o tempo necessário para atingir essa zona de precaução à saúde é de 2 horas e 37 minutos, que é isso aqui. Ou seja, para eu poder atingir o tempo limite, a gente teria que chegar a 15 horas e 49 minutos. Ou seja, aqui eu estou no nível de precaução, ou seja, aqui eu estou já começando a entrar na área de precaução, para eu chegar no limite mesmo desse nível aqui, para poder passar para essa parte superior, eu teria que voar 15 horas e 48 minutos. Logicamente, nesse caso específico, que foi encontrado durante os ensaios, mas só usou como referência para poder fazer o estudo. E aí, nessa referência, a gente chegou nesse limite que seria de 15 horas e 49 minutos. Comparando esses valores encontrados com os limites operacionais, o limite do H36, pelas normas de segurança de voo do Comprec atualmente, ele seria de 13 horas de operação contínua, o limite de fadiga de voo, né? Ou seja, se o limite de fadiga de voo é 13 horas, o limite máximo de operação nessas condições, calculado pela aceleração ponderada, seria de 15 horas, ou seja, a gente teria níveis de vibração que seriam posteriores em termos de quantidade ao valor de 13 horas, que é o valor limite de fadiga. Ou seja, no cenário sem turbulência, ainda fica melhor, porque seria 0,43 o limite máximo. Então, a gente teria condições de chegar no limite de 13 horas, o que equivale já ao limite da jornada. Ou seja, na ausência de turbulência, a vibração não impõe resultados operacionais adicionais. Com turbulência, a gente ficaria para a zona de atenção 2 horas e 37 e para alta probabilidade de problemas 15 horas e 49. Já a análise de viabilidade em cenários práticos de turbulência, a gente vai ter duas possibilidades, né, com esses dados, de novo, que foram coletados durante o ensaio. Não quero dizer que isso seja conclusivo para toda a possibilidade de ensaio em voo, de operação desse tipo de helicóptero, até porque a quantidade de pilotos e horas de voo é limitada. Então, nesse cenário aqui, com os dados que a gente obteve, a gente poderia ser possível fazer 7 reabastecimentos em voo operacionais, colocando que cada reabastecimento em voo duraria em torno de 20 minutos, com tempo fora da esteira de 1 hora e 30, ou seja, eu conseguiria fazer 1 hora e 30 de voo, depois 20 minutos de reabastecimento, depois mais 1 hora e 30, mas depois 20 minutos de reabastecimento, 7 repetições possíveis, ou seja, eu estaria um total de abaixo de 12 horas, o que seria bem razoável em termos da fadiga. Então, eu poderia fazer esse tipo de operação, mesmo na condição de reabastecimento em voo operacional, usando os dados que a gente viu no slide anterior. E se eu tivesse dado uma instrução de 1 hora de voo, em que eu ficaria o tempo inteiro dentro da esteira de turbulência, eu poderia ficar até 2 horas e 37, ou seja, eu poderia dar 2 instruções de 1 hora, se eu tivesse revezamento de tripulação do helicóptero, né? O helicóptero tem essa vantagem em relação à nave de caça, eu posso trocar de tripulante durante o voo, e aí com isso eu consigo dar uma instrução de mais de uma pessoa ao mesmo tempo, e daí eu conseguiria dar 2 instruções, ou seja, usando esses dados do voo como referência e o método que a gente está mostrando para poder fazer análise de reabastecimento em voo, a gente conseguiria falar que a vibração não seria limitante para poder fazer 2 instruções de voo ou 7 reabastecimentos em voo na condição operacional. Ou seja, resumo de tudo que a gente viu. Eu conseguindo fazer dados de coleta de dados quantitativos, aplicando o método CPB, ou seja, fazendo a divisão dos dados na banda de frequência, eu aplicando a ponderação de frequência aqui, eu consigo fazer análise dos assentos e conforto no domínio da frequência. Daí eu também consigo fazer a comparação com a escala da British Standard nas bandas de frequência, daí eu consigo chegar em nível de conforto. Se eu aplicar depois outro tipo de tratamento, que é o cálculo da aceleração ponderada e o fator de crista, eu consigo fazer análise no conforto do domínio do tempo, fazendo comparação com a escala da ISO, daí eu consigo chegar no nível de conforto, mas eu também consigo chegar no nível de saúde. Ou seja, eu tenho várias formas diferentes de fazer a comparação em nível de conforto e eu tenho um método para poder conseguir chegar em níveis de saúde. E, além disso, logicamente, ainda tem um método qualitativo para poder conseguir fazer a avaliação de conforto, que é o método clássico que a gente já conhece no ensaio em voo, que é basicamente a entrevista dos pilotos durante a execução de uma determinada tarefa. Senhores, chegando para a parte da conclusão, o que fica? Então, os benefícios para a aviação militar, né? A gente poderia usar esse tipo de método para poder fazer campanhas de certificação no futuro. Logicamente, a gente traz melhorias para o conforto e a segurança da tripulação. A gente não tem métodos hoje dentro do comando aeronáutica para poder fazer esse tipo de avaliação de qualquer tipo de meio aéreo. E o método subjetivo, ele
tem que ser a principal referência atual, porque a gente não tem outro método publicado hoje. A gente propõe novos métodos, né, para poder fazer coleta e análise de vibração do corpo inteiro, e é uma sugestão de aprimoramento normativo, né, permite a gestão de risco mais completa para as missões e, logicamente, contribui para a saúde da tripulação. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para os senhores, e aí fica agora aberto para perguntas. Legal, Roque. Parabéns, a apresentação é muito bacana. A gente já tem aí o Menini para uma pergunta. Diga aí, Menini. Opa, boa noite a todos. Estão me ouvindo? 55. Ô, Roque, parabéns pela completude da análise, né, que vocês fizeram. Foi realmente, pegaram dados que você vai obter de voo e chegaram à conclusão de poder fazer comparações, né? Muito interessante. No intuito de sempre do SBEV de compartilhar conhecimento, com objetivos diferentes, a Embraer tem feito análise qualitativa de vibração e efeito nos pilotos desde o 170. A gente tem um requisito que tem que cumprir, que é a engine imbalance, o motor perdeu parte de palhetas, isso gera uma vibração, essa vibração afeta praticamente uma gama de frequências enorme, porque você vai desde uma velocidade alta de drift down até uma velocidade baixa para pouso. No 170 a gente chegou a fazer um ensaio desse em voo, e o objetivo aqui é ao contrário do conforto, porque é entendido que o evento é um evento de falha, portanto, com um tempo mais ou menos definido, e é único, você não vai fazer mais nada além disso. Sim. Só que o objetivo também era diferente, porque o objetivo era avaliar a capacidade do piloto de interpretar as informações que estavam sendo mostradas para ele. Por exemplo, ser capaz de interpretar que o motor está falhado. E depois, no segundo ponto, que era ser capaz de digitar num scratchpad uma informação como, por exemplo, a frequência de rádio. E nessa análise vieram pontos interessantes, como, por exemplo, alta frequência, como você mostrou no desenho, ela afeta a visão, afeta a cabeça, e baixa frequência afeta o corpo como um todo, principalmente as partes internas, né? Isso ficou muito notável no voo, porque você sentia a cabeça vibrando lá com velocidade alta, e depois que tocou no chão, você sentia o teu estômago balançando dentro de você. Essa foi a primeira parte, a primeira necessidade. A Embraer construiu, na época, um simulador, onde a gente tinha uma base onde você podia variar a frequência e a amplitude, e você dava tarefa para o piloto e colocava os displays em um painel de controle com scratchpad, e você variava a frequência e a amplitude, e o piloto tinha tarefa que eles tinham que executar. Esse foi o primeiro enfoque. No segundo enfoque, já mais com os aviões mais novos, existia uma preocupação de que uma vibração dessa, ou uma outra vibração normal dentro do avião, que isso fosse, através do piloto segurando o side stick, ele realimentasse uma vibração da aeronave. Ou seja, a aeronave já tem uma vibração por si só, mas o braço do piloto, sem apoio ou com apoio, segurando o side stick, poderia amplificar essa vibração. E aí foi usado o mesmo mecanismo, o mesmo simulador, é uma base de ferro com uma cadeira, um assento de piloto lá dentro. O que a gente precisa fazer, side stick ou display ou um scratchpad, e aquilo ali tudo balança com você sentado lá em cima, e você tem uma tarefa para fazer. Realmente, como eu disse, a análise nossa sempre foi qualitativa, né? Dá uma tarefa, o piloto diz se ele consegue fazer ou não consegue fazer, se ele escreve errado, se ele interpreta errado, a gente só analisa nesse ponto, né? Nós não chegamos, lógico, no detalhe da parte quantitativa de vocês, e nem essa capacidade de poder fazer a comparação entre uma aeronave e outra aeronave. Acho que isso, para mim, parece ser o grande ganho do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho, realmente é uma área muito interessante, porque
você precisa fazer uma análise e começa a entrar com frequências e análise de frequências e fator de carga, que não é coisa que você faz no dia a dia, né? Parabéns pelo muito trabalho. Espero que, imagino se vocês ainda não fizeram, mas que tenham a intenção de fazer uma apresentação dessa num seminário, num simpósio. Só voltando lá atrás, a gente não tinha nada desses documentos, a gente não fomos atrás de um documento, a única coisa que nós tínhamos era um documento do IFSAL sobre vibração e efeito nos pilotos, que foi o que a gente usou, definindo as faixas de frequência que você definiu aí, onde é que cada faixa de frequência, o que afeta no corpo humano. Parabéns, muito bem feito, belo trabalho, e obrigado por apresentar ele para a gente. Só complementar o que o senhor falou, é engraçado, né, como é que a gente acaba usando soluções sem nem conversar. Os estudos da década de 30 até 60 são exatamente isso que o senhor reportou. Então, basicamente, eram plataformas fixas com atuadores mecânicos. A gente tem até representações disso na Universidade Federal de Santa Maria, tem um estudo mais recente, da década de 1990, que também fez a mesma coisa. Era um atuador, basicamente um atuador mecânico, uma roda girante, em que ele conseguia aumentar a velocidade da roda, com isso ele conseguia fazer o atuador mecânico aumentar a frequência, daí ele fazia estudos em frequências diferentes. Mas sempre isso, uma cadeira em cima de uma plataforma fixa, e aí ele vai fazendo aumento da vibração, e com isso ele consegue definir qual o tipo de problema que ele vai interagir, né? Determinado tipo de trabalho que ele vai fazer. Como o senhor falou, eu vou fazer para anotar alguma coisa num caderno. Nesse estudo, inclusive, tem esse artigo, se depois quiser eu mando esse artigo, que é bem legal, que é justamente isso. Ele chega a citar como é que é a escrita no papel quem estava no laboratório tentando escrever, como é que sai tudo errado. Não afeta a mão. Eu não entendo muito na exposição, mas assim, a ISO 26311, ela é específica do corpo inteiro, mas eu tenho outras. Então, por exemplo, eu tenho a ISO 26311-3, que é especificamente da mão. E tem o porquê ser tão específica assim, porque a mão especificamente ela vai ter problemas e análises diferentes. Então, cada parte do corpo humano, mas basicamente é o corpo inteiro, a mão e a cabeça, são as três grandes áreas, eles vão ter ISOs diferentes e métodos um pouco diferentes. Eu fiquei, logicamente, por ser um mestrado, né, eu tenho que definir um escopo, eu tenho que fechar naquele escopo, eu fechei só nesse. Mas é possível fazer em outros. Aí, quem quiser também, eu passo o artigo de referência aí, que foi exatamente esse tipo de laboratório que o Menini falou. Legal. Foi interessante porque, por exemplo, a gente percebeu que tinham números que eram mais fáceis de serem confundidos e tinham letras que eram mais fáceis de ser confundidas, de você ler, né? E aí, quando a gente foi para o side stick, aí a gente começou a pegar pessoas com tamanhos diferentes, com pesos diferentes, porque você começava a mexer no braço, né? Interessante. Mas foi, como eu te falei, foi bem mais qualitativo do que a parte que você fez aí. Parabéns. Obrigado. Alguém mais, pessoal, para perguntas? Eu achei interessante aí, né, a colocação do Menini com o artefato, vamos chamar assim, que foi utilizado, né? E o Rock puxou para mais atrás ainda, o pessoal já utilizando algo semelhante. O ano passado, e aí eu trago mais para o presente, né? O ano passado nós tivemos na Garmin, eu e o Gerson, e aí eles apresentaram para a gente lá uma plataforma de ensaio também deles, por conta dos displays touch. Então, mesma coisa, a gente sentou os dois lá, era um biplace, né? Então eu e o Gerson ali colocaram a plataforma e aí a gente tinha tarefas para executar no display touch, né? Inserir frequência, enfim, mudar proa, essa dificuldade que a gente tem também quando está nesse ambiente de vibração. Eu ia fazer uma pergunta, Roque. Por acaso, quando você, ou no trabalho que você está desenvolvendo agora, né, que você falou que está indo para o doutorado, está no doutorado, alguma parceria, não sei se você chegou a pensar ou ir atrás de alguma parceria com alguém da área de saúde para ver, ao mesmo tempo que você trabalha esse levantamento de vibração para a parte operacional, aí inclusive fez a comparação com outras aeronaves e tal, esses dados
para alimentar também o pessoal da saúde, para de repente atualizar um pouco essas normas também e ver se tem algo que possa ser aperfeiçoado nelas, né, nesses valores, nesses limites que eles estabelecem. Chegou a pensar nisso? Não fiz, sinceramente, a gente apontou, eu falo a gente porque o orientador, né, logicamente, a gente apontou no final do mestrado lá na dissertação que sim, era possível fazer isso, mas de fato não fizemos. Eu chamo atenção para um risco duplo aí, né? A gente sempre tem que ter esse cuidado. A NHO 09, que é a norma brasileira que fala sobre isso, tem uma fundação em São Paulo, na capital, me fugiu o nome agora da fundação, que emite a NHO 09, são todas elas transcrições exatamente da 2631, eles não mexem em nada, eles pegam a 2631, copia, cola, traduz e bota lá dentro. E todo mundo aceita isso, tá tudo bem, que bom que é assim. Mas a NHO 809, ela também copia o trecho falando que essa parte da saúde, aquele último gráfico que eu mostrei, ele é usado como referência, mas ele não é definitivo, ele não fala que aquilo é taxativo, ou seja, se eu estiver acima daquele limiar, se eu realmente não posso voar, não posso operar, não posso. Ele fala que existe uma chance razoável de dano à saúde. Por quê? Em parte, entra nisso que o senhor falou e que o menino também falou. Se a gente for pensar em antropomorfia, um ser humano mais pesado ele vai vibrar em frequência diferente do que um ser humano mais leve. O cara mais alto vai vibrar em frequência diferente do que o ser humano mais baixo. Estados de saúde. Então, eu tenho uma pessoa mais obesa, a quantidade de gordura visceral é maior, ela vai vibrar em frequência diferente da pessoa que tem menos gordura. Eu tenho conformidades. Eu tenho um problema de coluna que eu tenho, por exemplo, uma hernia de disco, ou tenho uma extrusão, algum tipo de dano na minha coluna. Eu vou vibrar em frequências diferentes. Então é muito difícil você afirmar categoricamente que aquilo vai gerar um dano. Então, por isso é que eu entendo que não vai existir uma norma falando certeza que daqui em diante eu tenho que parar de voar, por exemplo. Não tenho condições mais de voar porque aqui o nível de vibração está muito alto. Eu acho que é uma recomendação sempre, a gente tem que fazer esse tipo de análise. É um sensor relativamente barato, então se você for parar para pensar, um sensor triaxial com uma taxa de 400 Hz até 1000 Hz, a gente está falando na casa aí de R$2.000, R$3.000, é muito barato, perto de uma instrumentação de uma aeronave, para ensaiar em voo que eu estou falando, né? Logicamente não para operação na cabine de uma nave de carreira. Logicamente, é porque esse tipo de sensor ele tem que ser calibrado ao longo do tempo, então a compra dele é até a parte mais barata. Depois eu continuar montando um sensor desse de uma nave de carreira, por exemplo, seria mais complexo. É possível, logicamente, se quiser, botar isso como spin-off para algum tipo de operador, mas eu não vejo isso como absurdamente necessário. Agora, o fato é, você conseguir fazer uma análise disso, eu tenho sensores que a gente usa, não vou voltar o slide aqui, mas a gente tem sensores que eles são móveis, que são laborais mesmo. Então, se eu falar assim, eu quero fazer uma análise de saúde em relação a isso, como é que eu faço? O cara que é o fiscal de trabalho, ele tem um sensor que ele vai literalmente botar no assento do trator, que é o mesmo assento que ele vai botar na aeronave. Bota lá, mede o dado ao longo de tempo, quanto que foi a vibração, a aceleração ponderada, né, que é esse valor que eu mostrei de AW. Ele vai medir a aceleração ponderada, vai dar os valores de pico, que ele vai já tirar o fator de Cristo tudo automaticamente. Tem dispositivos gravados que já compram o pacote pronto. É o sensor mais o gravador, e ele próprio dentro do gravador já dá a análise e já te informa no final, olha, chegou nesse valor de aceleração ponderada, os fatores de Cristo foram superados nesses momentos e os valores máximos de aceleração foram esses. Ele já te entrega a análise, inclusive. Então, já existe instrumentação laboral para isso, para entregar já o dado de saúde pronto. E no Brasil, a gente tem isso para todas as áreas. Então, para motorista de ônibus, trator, para operador de máquinas, isso já é normal. O trabalho já faz esse tipo de análise. Para a aviação, eu não vi nada. Na pesquisa que eu fiz, a gente não achou nada de norma para aviação. Seria possível, da mesma forma. Principalmente para a gente de helicóptero, né? É óbvio que a gente tem amigos, eu mesmo já tenho hernia de disco por conta desse tipo de lesão. Seria possível, sim, mas de fato não procurei. Não, mas a gente vê que, mesmo na área operacional que você acabou de colocar, já evoluiu bastante, né? Porque Sim. Você falou da norma do Compreto, eu me lembro quando eu estava lá no segundo décimo, a gente voava o Bandeirante e voava o H1H. E, na época, começou-se a se falar em fadiga e a norma, ou o parâmetro que a gente recebeu do Comando Superior, não me lembro se já era FAI 2 ou era Comate ainda, não me lembro,
ele dividia, né, ele colocava o tempo limite de voo diário ali e dividia as aeronaves entre monoplace e biplace. Ou seja, voar 5 horas de H1H para eles era a mesma coisa que voar 5 horas de Bandeirante, né, em termos de flight. Já evoluiu bastante, como a gente vê. Mas estou vendo aqui, se ninguém tem mais perguntas, eu reforço aqui o agradecimento que eu fiz na abertura, Roque, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui compartilhado, né? A gente sabe que tempo é um bem precioso, conhecimento mais ainda, e você se dispôs a compartilhar os dois com a gente essa noite, e em nome dos associados aí da SBEG, eu só tenho a agradecer. Tá joia? Obrigado, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Até o próximo evento. O próximo deve ser o presencial. Obrigado. Boa noite.